Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa live. Lembrando que essa live, pessoal, eu estou realizando ela um pouquinho mais tarde hoje, certo? Mas que o nosso horário geralmente, né, de live, conteúdo, toda criação de conteúdo toda semana é às 7 horas da noite, toda quinta-feira, certo? Só hoje que é uma exceçãozinha rara, ok? Então vamos lá. Queria também informar que hoje a gente está fazendo exclusivamente pelo Instagram, mas que normalmente você pode também acompanhar utilizando também, no caso, pelo YouTube, certo? Então vamos lá. A temática de hoje, no caso, que é um paradigma, né, inclusive, que muitas pessoas têm, é o seguinte: as avaliações de inglês estão no mesmo nível das outras matérias? O que é que você acha? Dê a sua contribuição. O que é que você acha? Visita a nossa bio, o Emanuel Segundinho, nosso Instagram, dê a sua curtida, deixe seu comentário. É muito importante para a gente a sua opinião, porque é justamente esses conteúdos que a gente trabalha aqui, muitos deles são até uma resposta para solicitações de pessoas que acharam interessante e que quiserem contribuir, certo? Então fiquem à vontade. Pessoal, para a gente, que é muito importante essa participação de vocês, eu posso dizer o seguinte: isso, até certo ponto, muitas pessoas nem se preocupam, elas não ficam realmente assim, elas não têm intenção nenhuma de nem pesquisar nada sobre isso. Por quê? Porque, primeiramente, muitas vezes o aluno ele tem até uma rejeição de inglês no tempo da escola e ele acha que isso não vai fazer diferença nenhuma para ele. Tipo, o que eu aprendi na escola ou deixei de aprender não vai fazer diferença nenhuma. Mas ele esquece que um dia ele pode querer fazer um mestrado, doutorado. E aí ele vai se deparar com a proficiência, que é uma prova, né? Que ela pode ser classificatória ou eliminatória. Então, quer dizer, de um jeito ou de outro ela é importante. E aquilo que você fez ou deixou de fazer na escola porque você não quis ou então você não foi cobrado, isso vai influenciar diretamente na sua dificuldade, ou não vou dizer facilidade, mas uma dificuldade não tão grande para você adentrar no seu tão sonhado e almejado mestrado ou doutorado, entendeu? Então, sabendo disso, vamos então agora para as subtemáticas. A primeira subtemática de hoje seria essa: muitos docentes ainda focam muito no ensino da gramática descontextualizada. Pessoal, isso é muito importante, é uma verdade, né, a ser dita. Essa questão de ensino de gramática descontextualizada, eu digo, resumindo, o que seria essa gramática descontextualizada? Nada mais é do que você dar uma aula e você não querer solicitar a opinião ou exemplos aos alunos para que você possa fazer o seu trabalho como docente e professor de inglês, né? Porque muito que eu falo aqui pode ser utilizado para outras disciplinas, mas eu foco mais em inglês, lógico. E aí, consequentemente, você trabalha só aquilo que está no livro, única e exclusivamente. E o aluno, ele muitas vezes até vai querer deixar a contribuição dele ou solicitar alguma coisa, ou então você deixa de perguntar, questionar o aluno, e consequentemente você acaba perdendo um assunto ou uma dica que seria muito importante, muito proveitosa, não somente para aquele aluno, mas como toda a turma, certo? Então isso é muito importante, a gente tem que solicitar, e a gente tem que lembrar o seguinte, principalmente: o aluno, ele tem que, não vou dizer assim que é importante, mas ele tem que ser ouvido, entendeu? A gente está num ramo em que muitas vezes as pessoas dizem, qual é o centro o foco principal? É o aluno, é o professor? Eu gosto de dizer o seguinte, que não adianta você focar exclusivamente, mas também não adianta você excluir totalmente. Então o aluno muitas vezes ele não é levado a sério, ele não querem ouvir a opinião dele, né? E quando vão escolher, é tipo assim, eu quero ouvir o aluno, mas só quero ouvir naquele momento. E aí pronto, às vezes é um questionário, o aluno dá opinião, às vezes se arrepende e deixa pra lá, certo? Que nem que acontece, por exemplo, em eleições que a gente pega, vota aqui, ali, de repente não dá tanto valor à opinião, aí quando foi ver, paga o pato durante 4 anos. Esse é um exemplo. E aí o que acontece? Gramática descontextualizada. Você não questiona, você não quer saber um exemplo, você confia 100% no material que você tem, que foi trazido para você pelo núcleo gestor, que diz, trabalha esse livro aqui, está ótimo, ele já está completo. Primeiramente, não existe material completo em nenhuma disciplina, em nenhuma área, nenhuma editora, não existe. Todas são boas, mas não existe essa questão de ser completo. Você tem que, pelo princípio da especificidade e da individualidade, você tem que pelo menos solicitar questionamentos para você fazer as adaptações. Então, um exemplo. A determinada editora criou uma coletânea de livros, dentre eles material de inglês, que trabalha muito a questão de inglês para pessoas ou famílias, né, sociedade que mora numa rede mais urbana. Mas você foi contratado para dar aulas numa cidade
onde por mais que tenha esse material, né, tem a questão, por exemplo, a realidade das pessoas é mais assim a nível rural. Então o que acontece? Os exemplos que você vai trabalhar lá, não estou dizendo que não vão servir para nada, mas o aluno vai ficar perguntando, sim, professor, e para a gente aqui, como seria? Para não ficar no vácuo, solicite exemplos, pergunte ao pessoal qual é a opinião deles, principalmente solicite exemplos de frases e faça adaptação em inglês. Você que é o professor, você pode fazer isso. E aí trabalhe também, porque essas adaptações, pode ter certeza que para muitos alunos são a melhor parte da sua aula. E uma vez que não tem, isso vai fazer uma falta muito grande, concorda? Isso, por si só, que eu acabei de mencionar, já limita muito a avaliação, pessoal. Como assim limitar a avaliação? Primeiramente que se você só vai trabalhar gramática e você não trabalha gramática contextualizada, ou seja, é totalmente descontextualizada a sua aula, você vai trabalhar só aquilo que tem no livro. Não vai trabalhar curiosidades, não vai trabalhar fatos interessantes, não vai trabalhar vivências e, logicamente, a sua aula vira uma futura decoreba, a sua avaliação vai virar uma decoreba de informações que tinha no livro, somente. Mas não pode se fazer assim não, que poder pode, mas muita gente faz isso até hoje, os alunos até ainda hoje não aprendem inglês, não gostam de inglês e por aí vai. Uma vez que o professor só deve cobrar na prova aquilo que conseguiu ensinar. Pessoal, isso é verdade. O professor, o docente, ele só pode cobrar o que ele consegue ensinar. Mas entenda, uma coisa é eu cobrar numa prova aquilo que eu consigo ensinar, outra coisa é eu querer cobrar só o que tem no livro. Tire da sua cabeça essa coisa de que você só pode trabalhar no colégio, nas avaliações, aquilo que você tem no livro. Pare com isso, não faça isso, entendeu? Porque é importante você saber. Vamos lá então. Próxima subtemática. É claro que existem docentes que preferem utilizar provas de outros ao invés de elaborar as suas. Isso é verdade. E isso aí é um fato muito interessante. A gente tem que saber analisar, tem que botar a mão na consciência, a gente que é docente, porque isso tem um risco, e um risco alto. Não, como assim tem um risco alto? Pessoal, vou dar aqui uma justificativa. Não é porque uma avaliação cobra um determinado conteúdo que ela é condizente com o que você ensinou. Mas eu não entendi. Como é que, por exemplo, eu estou trabalhando um exemplo, verbo to be, um exemplo, e aí eu não quis elaborar minha prova, ou então elaborei poucas questões, ou então não elaborei nenhuma, tanto faz, e eu peguei provas que tinham esse conteúdo específico, que era verbo to be, de colegas meus de trabalho, ou então pesquisei na internet, que é o que geralmente as pessoas fazem. E aí, detalhe, pesquisei procurando por aluno, tipo, por assunto, tipo, eu quero questões de inglês a nível de verbo to be, aparece. Mas e aí? Tudo bem, não posso fazer isso não? Poder pode, mas você não, o que não pode é você pegar uma prova dessa, com questões desse assunto que você teoricamente ensinou, sendo que você não analisou antes. Como assim? Não estava lá dizendo que era verbo to be? Sim. Mas entenda, uma vez que você pega uma prova de uma pessoa que você não conhece, mesmo que você conheça, tanto faz, isso é irrelevante, e decide colocar essas questões na sua prova, você está assumindo um risco. Por quê? Sem ler o que eu estou dizendo, né? Porque não é porque é do referido assunto que ela é viável, pessoal. Eu vou dar aqui um exemplo. O inglês ele tem vários assuntos a nível gramatical. Um exemplo. Comparativo de igualdade, que é um assunto bem comum. A gente sabe que o comparativo de igualdade ele é muito comum e ele é muito fácil de ensinar. No português, quando a gente diz, por exemplo, tão quanto. Você é tão alto quanto ela, por exemplo. E aí você pega e utiliza esse assunto, esses exemplos, né, que aparecem até no livro para dar uma aula. Perfeito. E aí você cobra esse assunto na sua avaliação. Tranquilo. Só que aí o que acontece? Você esquece que quando você quando você ministrou esse assunto, quando você ensinou para os seus alunos, você ensinou unicamente como se o comparativo de igualdade no inglês fosse feito pelas conjunções as. Como assim, Manuel? E não é não? Se você ensinou desse jeito, tudo bem. Mas, para quem sabe, em inglês ele tem muitas regras, né? Cada assunto tem muitas regras. E existe uma outra forma de você fazer o comparativo de igualdade no inglês. Claro que tem uma certa especificidade para isso, não vale a pena ressaltar agora, que é o so as. Né? Em vez de as, você pode colocar so as. E aí, você não ensinou isso na sua aula. Você ensinou só da primeira forma. E na prova, na questão que você pegou, que era desse assunto específico, você cobrou os dois. E você vai dizer, oxente, eu cobrei os dois.
E aí o que vai acontecer? O aluno vai se deparar com isso e ele, consequentemente, vai errar. Por quê? Porque você não ensinou dessa outra forma. Era o mesmo assunto. Perceba, era o mesmo assunto, comparativo de igualdade. Mas você não ensinou das duas formas, você ensinou somente uma. E aí o que vai acontecer, pessoal? O aluno, ele vai se queixar. E o pior, com razão. Ele vai se queixar com razão. Ele vai talvez tirar até uma nota baixa, ou não tira uma nota que ele queria. Você não vai querer assumir o erro, porque aí você vai ter que anular a questão. Isso vai gerar uma polêmica muito grande que pode chegar aos pais. Os pais, logicamente, eles não vêm falar. Engana-se quem pensa que pai e mãe vai falar com o professor. Pai e mãe já vai direto reclamar no núcleo gestor que ou é uma coordenação ou é uma direção. Todo mundo que é docente sabe disso. Eles vão direto reclamar, eles vão direto na fonte. Entendeu? E aí, o que pode acontecer? Uma reclamação. E essa reclamação vai gerar uma retratação que você vai ter que assumir seu erro. E detalhe, dessa vez, agora, não necessariamente só pedir desculpas, mas você vai ter que se retratar até mesmo ajeitando notas de várias pessoas. Então, o que eu quero dizer com isso? Tem que se precaver. Tem que se precaver com relação a muitas coisas. Então, quer dizer, não é porque você está pesquisando ou solicitando questões de um determinado assunto que você trabalhou em sala de aula, que essas questões são viáveis para a sua avaliação. Veja, o inglês, não sou eu que digo isso, já foi dito por vários outros estudiosos, o inglês é uma língua que tem muitas regras e para cada regra tem exceção. Então, se você está cobrando qualquer assunto, uma questão de qualquer assunto que seja, verifique se essa questão está de acordo com o que você ensinou. Porque se estiver diferente, ou então ela estiver cobrando algo a mais, você vai se complicar. Essa é uma dica que eu dou. Próxima subtemática. É claro que existem docentes que preferem utilizar provas de outros ao invés de elaborar as suas. Perfeito, né? Isso é normal. Você costuma trabalhar um tipo de questão, porém na sua prova apareceu outro, certo? Muitas vezes, uma determinada regra ou particularidade de um assunto só aparece na prova. Entendeu? Isso aqui acho que resume muito bem o que eu acabei de falar. Então agora a próxima diz o seguinte. Existe essa opinião, não estou dizendo que aqui no caso que é a maior, mas que é uma que é muito popular, de que o professor, o docente, ele só pode cobrar na avaliação o que está no livro. Eu digo assim, só aquilo que está no livro. Entendeu? E aí o que acontece, pessoal? Primeiramente, pessoal, isso aí não é verdade. Porém, para muitos docentes vira uma obrigação, quase um vício, porque eles têm medo. E é para ter medo mesmo, realmente, porque as pessoas têm essa questão de ficar, Emanuel, será que eu posso fazer isso dessa forma? Depende. Você só pode cobrar na prova aquilo que você ensinou. Só. Isso é regra. Mas isso não quer dizer que você só pode cobrar o que está no livro. Por exemplo, você cobrou na sua prova da página 1 à página 25, que é equivalente a mais ou menos 3 unidades. Só que você teve um tempo a mais, um exemplo, às vezes acontece, e você quis trabalhar uma especificidadezinha de um determinado assunto, ou então um assunto novo que não era tão grande, mas que você conseguiu trabalhar, fez um debate, gerou um TD, uma atividade de casa, alguma coisa, e você trabalhou isso na sua aula, então, logicamente, você ensinou. Resumindo, você pode trabalhar isso na sua avaliação. Professor, é porque assim, eu não anotei aquilo que o senhor estava escrevendo na lousa, ou então aquilo que está fazendo, porque eu pensei que não podia cair na prova. Eu não estou aqui para brincar. Seja sério. Você está aqui para dar aula. Então, tudo que o professor fala pode ser utilizado como avaliação, como instrumento da avaliação. Se for uma atividade do livro, se for um TD que você trouxe, se foi uma aula que foi mais assim produtiva do que outra em relação à questão do debate, você pode fazer isso sim. E deixe bem claro. Porque muitas e muitas vezes o aluno não fica, mas nós temos casos de alunos que não anotam nada, absolutamente nada da aula, achando que só precisam decorar. E aí quando se depara, por exemplo, uma situação como essa, ficam naquela sinuca de bico, de dizer, oxe, professor, mas é porque eu pensei, eu digo, não, eu disse que eu ia trabalhar tudo que eu ensinei. Então, se eu ensinei esse assunto, eu posso cobrar ele. Concorda? Então é isso que acontece. Certo, pessoal? Continuando. O aluno ele pode acabar decidindo estudar apenas o que tem no livro. Isso eu acabei de mencionar, né?
contar sobre a minha experiência, certo? Vou dar aqui um exemplo, eu espero que, não sei se isso já aconteceu com alguém, até porque comigo só aconteceu uma vez só. Mas se aconteceu pelo menos parecido, né, com você, ou então se não aconteceu, que bom, mas pode acontecer. Pessoal, eu, certo momento do meu trabalho, que eu já trabalho há muito tempo, principalmente com inglês, eu já dei aula para praticamente todas as faixas etárias, e eu estava com tempo livre porque eu tinha saído de um emprego, porque tinha terminado, a turma já tinha se formado e tudo, que era de curso de idiomas, e aí era no período da manhã. E aí o que acontece? Eu deixei alguns currículos em algumas escolas e eu, para minha surpresa, teve uma escola que eu deixei o currículo lá e na recepção mesmo, a recepcionista ela pegou e disse: professor, você pode esperar um pouco? Eu disse: posso, porque eu só tinha ido lá para deixar o currículo. E, inclusive era no meio do ano, que é muito difícil, né? Mas deixei no meio do ano. E aí eu esperei um pouco, ele disse: por favor, a coordenadora pediu para o senhor subir para falar com ela. Eu digo: eu achei muito estranho, né? Porque tinha acabado de deixar o currículo lá e pediu para falar. Nem ligaram para mim, já foram logo dizendo: não, espera um pouco. E eu peguei, fui e subi. Cheguei lá e encontrei duas pessoas, a coordenadora e uma professora, que inclusive era da minha área de inglês. E eles me explicaram qual era a situação. Era uma situação muito atípica. A professora que estava lá era a professora de determinada turma, que era do 6º ao 8º, ou seja, 3 turmas diferentes. E ela tinha passado num concurso. E ela estava naquele período de já ir, no caso, assim, logo, em uma semana, em questão de uma semana, ela já ia ter que se desligar da escola para viajar para poder assumir o concurso, que era em outra cidade. E aí, ela estava se desligando da escola. E a escola já estava se preocupando em relação a quem é que ia substituir, porque era uma coisa muito rápida, muito abrupta. E aí, já tinha mencionado isso para os outros funcionários, dentre elas a recepcionista ficou sabendo e já interessou para mandar eu subir. Eu falei com ela, ela disse: professor, já analisei aqui seu currículo, eu estou vendo que você tem uma experiência muito grande, inclusive com as faixas etárias aqui, então a nossa proposta é o seguinte: o senhor pode começar imediatamente, tipo assim, a professora aqui ela só vai ficar essa semana, na próxima o senhor já assume. Eu digo: para mim tá ótimo, tá bom. Pronto, tranquilo. E aí o senhor vai se adaptando. Tá bom. Resumindo, foi ótimo. Tipo assim, pra mim tá ok, pra mim tá ok. Recebi o material, já comecei a estudar por ele, para poder trabalhar com a turma. 6º a 7º, eram mais ou menos 3 turmas diferentes, uma de cada, no caso 6º, 7º e 8º ano. E a grande surpresa foi o seguinte, pessoal. De início, você sabe como é a turma, né? Os alunos ficaram com um pouco de rejeição comigo, mas é normal porque eles já estavam acostumados com a professora e ela teve que sair de forma rápida, né? Mas aí tudo bem, isso aí eu já estava esperando. E aí isso não teve nada a ver porque é uma coisa que eu estava esperando, isso é normal. O aluno ele tem aquela questão, aquele carinho que tem para o professor. Mas isso foi normal e eu consegui me adaptar muito com o tempo, passou as semanas, os alunos começaram a gostar também do meu método. A grande questão, a grande polêmica que surgiu foi porque, conforme eu fui passando conteúdo, chegou próximo do período das avaliações, né? Você sabe. E aí o que acontece? Quando foi na avaliação, primeiro de tudo, eu trabalhei só aquilo que tinha trabalhado em sala de aula. Resumindo, só trabalhei o conteúdo do livro. Lógico que eu não trabalhei igual ao que estava no livro, lógico, mas eu coloquei o mesmo conteúdo na mesma dificuldade. Pessoal, teve uma avalanche de notas baixas, muito grande mesmo. E é lógico que você sabe que quando, no caso, é tido como responsabilidade do professor, quando há uma turma muito grande, tem uma quantidade de notas baixas muito grande também. E aí eu não vou dizer que eu fui chamar a atenção, mas eu fui chamado para saber o que estava acontecendo. E aí eu disse: sinceramente eu não sei, eu só trabalhei aquilo que estava no livro, só que não do mesmo jeito, não igual, coloquei questões de verdadeiro ou falso, abertas, mas não muito difícil, tranquilo. O problema foi porque era uma questão assim, o motivo era muito mais enraizado. Então, eu querendo saber o que tinha acontecido, questionei os alunos disseram que estava muito difícil a prova. E pessoal, como assim está muito difícil? Está no mesmo nível e tudo? Não, professor, mas é porque a professora não trabalhava dessa forma. Digo, interessante, você me disse uma coisa importante. E aí eu fui dar uma de detetive. Fui na coordenação, não acusei ninguém, só solicitei para dar uma olhada nas avaliações anteriores, ou seja, que a professora fazia. E o que eu encontrei, pessoal, o que eu descobri, eu não vou dizer que é certo ou errado, nem tampouco vou ficar criticando, né? Assim, aliás, vou criticar, mas não vou ficar, no caso,
jogando pedra em ninguém. Isso você vai julgar a partir do momento que eu vou lhe contar. Imagina o seguinte, você vai fazer uma prova. Nessa prova tem 10 questões. Você vai dizer, 10 questões é uma prova boa. A nível de quantidade, sim. Mas vamos lá. O que aconteceu? Todas as questões eram do mesmo jeito, viu? Mas vamos lá, vou explicar só uma para você. A primeira questão já começava assim, ó. Tinha o enunciado, dizia assim, complete a frase abaixo com a palavra mais adequada. Pronto. Ou seja, era uma questão, inclusive, de assinalar. Mas vamos lá. Consistia no seguinte, tinha uma frase em inglês, nem era uma frase grande, nem era muito pequena. De cada frase, assim no caso que era uma frase, né, tinha um espaço em branco, tipo, estava faltando uma palavra, ela tirava uma palavra, beleza, dessa frase. E era uma frase que estava em inglês, até aí tudo bem. Só que olha só o que ela fazia depois. Logo depois dessa frase em inglês que estava incompleta, porque estava faltando uma palavra, ela colocava a tradução todinha da frase. E detalhe, tradução todinha, inclusive da palavra que estava faltando. Tipo, no inglês estava faltando uma palavra, mas no português ela aparecia. E o pior de tudo, ela colocava as opções. Então você tinha a frase em inglês incompleta, uma palavra a menos. A frase em português, que estava, no caso, sendo escrita no caso anterior, em inglês, depois aparecia 100% em português. E depois ela tinha as 4 alternativas, A, B, C, D, E, que é lógico que uma delas era correta. O aluno precisava apenas localizar qual era a palavra que estava faltando, olhar para o português, achar que palavra é essa e tinha que marcar um X. Isso em todas as questões. Resumindo, se o aluno conseguisse, para a avaliação de inglês, decorar ou pelo menos conseguir procurar, não precisava nem decorar, 10 palavras, ele tirava um 10. Você entendeu, pessoal, o que aconteceu? Ela acabou viciando os alunos. Ela viciou os alunos a achar que a prova de inglês era 100% decoreba. E detalhe, um decoreba de 10 palavras. Onde é que em qualquer série, de qualquer colégio, no mundo, você decorar 10 palavras é o suficiente para você tirar um 10 numa prova. Você entendeu? Isso era no 6º, isso era no 7º, isso era no 8º ano. Resumindo, os alunos eles estavam reclamando porque eles, na verdade, eles não queriam nada. Tinha aluno que, nas minhas avaliações, tirava nota baixa, mas não era porque fazia coisa errada, era porque não fazia nada. Por exemplo, eu colocava a questão aberta, o aluno não queria nem escrever, porque eles ficaram condicionados a marcar um X, só queriam fazer provas de questões assinalar. E o aluno não pode escolher isso. O aluno pode até opinar em muita coisa, mas o aluno não pode escolher qual é a prova que ele quer fazer. Se é uma prova de aberta, uma prova de assinalar, de múltipla escolha, ou verdadeiro ou fazer isso, ele não pode escolher. E eu colocava todos os tipos de questões. E eles só faziam as de assinalar. E ainda erravam. Você entendeu a grande polêmica? Eu levei isso para a coordenação. A coordenação nem achou muito choque, né? Porque os alunos reclamavam, então era isso que ela queria. E aí, de certa forma, tentaram me induzir a fazer a mesma coisa. Eu disse o seguinte, se eu fizer isso, eu vou estar enganando. E isso não é interessante. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar mais um tempo, porque o pessoal vai se adaptando. Conforme o tempo foi passando, eu via que os alunos começaram a se adaptar, mas não eram todos, porque você sabe como é aluno. Tem aluno que, por exemplo, aluno que não fazia nada e antes tirava nota boa, agora ele quer fazer alguma coisa. Vai nada, ele não quer fazer nada. E, logicamente, aconteceu que todo mundo sabe o que acontece, né? Pai e mãe veio reclamar com a coordenação. Eu nem fui, no caso, solicitado opinião para dar justificativa nem nada. E eles resolveram o problema muito simples, mandando o professor, no caso, eu para o RH, ou seja, demissão. Isso é chato? Mas eu já sabia que ia acontecer e eu tomei minha decisão porque eu vi que não ia dar certo, eu vi que esse sistema estava totalmente assim corrompido, entendeu? E eu fiquei muito triste porque a pessoa pensa assim, uma escola desse tamanho, desse porte, grande, antiga, trabalha dessa forma, quer dizer, isso aí os alunos vão pagar um preço muito alto depois, porque eles não estão aprendendo absolutamente nada. Decoreba, isso aí é a prova mais clara de que pessoas acreditam hoje que inglês é decoreba. E eu não posso nem dizer que é decoreba de assunto, porque é decoreba de palavras somente. Então, resumindo, eu não fiquei lá. Continuando aqui nossa próxima temática. Enquanto um professor de história pode pedir uma opinião justificada para um determinado fato histórico,
dentre eles a escravidão, né? Um exemplo. O que o professor de inglês poderia fazer para que estimulasse a criticidade do aluno? Pessoal, a aula de inglês, ela não é uma aula só de decoreba. Ela não é uma aula só de gramática. Ela é um momento, sim, que o aluno pode debater. Você não pode ficar achando que, minha aula de inglês eu só vou trabalhar aqui vocabulário. Não faça isso, porque isso é o que muita gente faz até hoje e a gente paga um preço muito alto para mudar a mentalidade das pessoas, dos alunos, quando eles querem aprender inglês, porque eles acham que é só decoreba, certo? É muito difícil para o aluno poder debater qualquer assunto, visto que para poder debater sobre algo é preciso antes conhecê-lo. É lógico, se eu vou fazer um debate, eu tenho que saber pelo menos alguma coisa. Eu não posso dizer assim, chegar aqui no vácuo e escutar aqui sobre um determinado assunto, eu nunca ouvi falar sobre esse assunto e querer debater sobre ele. Eu não sei nada sobre ele. Para debater eu tenho que saber alguma coisa. Uma alternativa para isso seriam as aulas de tradução e interpretação. Isso é uma ótima alternativa. Por que é uma ótima alternativa? Imagine o seguinte, você é um professor de inglês, por exemplo, e aí você está trabalhando e você vê que os alunos não ficam se esquivando da sua aula. E aí, logicamente, principalmente assim, hoje que tem os materiais, as coletâneas, elas trabalham muito texto, e não são textos qualquer, são textos assim, às vezes de mais de 5 parágrafos, são textos longos. Você faz o seguinte, você pega e começa a solicitar a opinião da turma em relação a determinado assunto. E automaticamente, de forma gradativa, os alunos vão se envolvendo cada vez mais. Exemplo. Outro dia eu trabalhei na turma minha um texto que era bem grande, né? Tinha uns 6 parágrafos mais ou menos. E o assunto era violência contra a mulher, violência doméstica. Que é um assunto que infelizmente está em alta, né? Bem atual. E aí tinha muitos dados, tinha falando sobre questão comparando a violência do Brasil com relação aos países na Europa, e a gente viu que a gente no Brasil está até muito pior em relação a esses números. Mas o grande ponto foi o seguinte, todo parágrafo, eu lia o texto, traduzia, né, cada parágrafo, e fazia uma pausa e perguntava aos alunos o que eles achavam. E aí dava orientação. E o que acontecia? Os alunos começavam a se envolver cada vez mais, e a cada parágrafo que eu traduzia, os alunos, professor, eu li que eu vi uma reportagem que falava justamente isso, ou então tinha um que dizia, professor, eu não concordo com o senhor, eu acho que o problema ainda é muito pior do que isso. Quando eu sei que quando chegou no último parágrafo, que era o 6º, tinha aluno que não tinha nem participado nenhuma vez, mas nesse último parágrafo ficou interessado e quis participar. Resumindo, eu consegui fazer com que quase 100% da turma se envolvesse. Se eu tivesse feito diferente, que é o que geralmente as pessoas fazem, é o seguinte, vou ler o texto, vou traduzir o texto todinho, não vou fazer pausa nenhuma, quando chegar no final, eu pergunto, o que vocês entenderam? Se você conseguir que um aluno ou 2 fale, é lucro, porque você não fez pausa. Você tem que fazer as pausas e instigar eles a dar contribuição. Uma vez que você não faz isso, o que acontece? Talvez um aluno debata. Um aluno com você. Imagina aí, de uma turma de 10, 15, 20 pessoas, um aluno se envolve. Os outros são coadjuvantes. Faça com que eles queiram ser principais também, pessoal. Certo? Isso é importante. Próxima temática. Enquanto algumas matérias trabalham na produção, na ideia da produção, já a gente fala sobre isso. Exemplo, ciências, né? Com experimentos, em interpretação textual, né? Com redações. Outras matérias focam mais em memorizar dados, né? A gente fica pensando isso, né? E tentam compreendê-los. Se eu perguntar a você em qual dessas duas perspectivas foi, na sua escola, trabalhado o inglês, com certeza você vai dizer que foi na segunda, que foi de decoreba, né? E o inglês, ele pode ser as duas, pessoal. Não, como assim eu vou trabalhar inglês na perspectiva da produção? Como assim? Vou dar aqui um exemplo. Antes eu vou dizer só o seguinte. O inglês ele pode ser trabalhado em ambos os contextos. Porém, em virtude da falta de incentivos e materiais, os docentes focam apenas na segunda perspectiva, que em inglês é decoreba. Como assim incentivos? Incentivos da parte do núcleo gestor, pessoal. Coordenação, secretário, do diretor. Entenda, quando o pessoal, isso é o que a maioria das vezes acontece. Quando o pessoal não tem ninguém do núcleo gestor, nem da coordenação, nem da direção, que tenha sido, por exemplo, tenha estudado inglês, ou então tenha dado aula de inglês, ele está dando a opinião dele, só que ele não sabe o que ele está falando, na verdade. Eu não estou dizendo que ele não sabe de nada, mas entenda, se para ele não é importante, para que ele vai cobrar para os alunos? Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Para ele não é importante. Então ele vai dizer assim, não, professor, faça assim, porque
Isso aí os alunos não vão entender mesmo, então não vai ficar faltando. Então, quer dizer, vai ficar assim, um enchimento de linguiça, que é o que a gente gosta de dizer. Isso aí já atrapalha muita gente, né? Então eu vou fazer o seguinte, vou mencionar aqui uma outra experiência que eu tive, uma outra escola, que diferente da primeira, foi muito produtiva. Essa escola era pública, ainda é, no caso, né? Ainda existe essa escola. É uma escola da base técnica, mas independente disso, de ser da base técnica ou não, o que eu consegui fazer lá, eu juntamente com uma colega minha, admito, ela me ajudou muito, ela participou tanto quanto eu. A ideia foi minha, mas ela acatou e quis fazer também. Eram os 2 professores de inglês da escola. E a gente viu o seguinte, nós tínhamos a oportunidade de fazer uma coisa diferente. Os alunos, eles estavam reclamando das avaliações, e a gente estava dando aula e tudo, mas eles estavam reclamando de todo jeito. Aí a gente disse o seguinte, eu conversei com eles, disse, vamos fazer uma coisa bem diferente, ok? Vamos fazer uma coisa na perspectiva da produção, os alunos vão produzir, vão tirar uma nota baseada na produção, e quem conseguir produzir mais vai tirar uma nota mais alta. De como? Fizemos uma apresentação artística teatral. Teatro, pessoal, em inglês. Como assim, Manuel? Como foi que tu conseguiu fazer isso? Os alunos, eles tinham que ser trabalhados, ensinados na perspectiva da oralidade. E os alunos eram muito tímidos, não queriam, eram adolescentes, você vê, adolescentes, mas não queriam participar, tinham muito medo de errar, tinham aquela ideia de que não ia conseguir praticar, nem que fosse uma frase que seja, e olha só o que a gente fez. A gente abriu um espaço, explicou para eles como ia acontecer, eles tiveram um choque muito grande. Professor, como é que a gente vai fazer isso? Eu disse, tenha calma que a gente vai orientar. A gente não vai soltar aqui o problema para você responder e pronto. Não, nós vamos orientar. Mas entenda, vocês têm que fazer a parte de vocês, a parte de vocês é grande. Começamos a dividir a turma. A turma tinha mais de 40 alunos, mais de 40. Então nós fizemos o seguinte, decidimos que a turma ia ficar com mais ou menos umas 6 equipes, e essas 6 equipes iam ficar mais ou menos de 4 a 6 alunos, um exemplo. E o que a gente percebeu? Deixamos os alunos se dividirem, eles fizeram a divisão, beleza, não nos intrometemos, nós fizemos o suficiente para que cada equipe não ficasse muito pequena nem muito grande, beleza. Segunda etapa, dissemos para eles escolherem a temática que eles iam falar, sobre no caso iam expor na peça teatral. Eles começaram a pedir dicas. Eles disseram, pessoal, por que vocês não falam de uma coisa que instigue vocês, que para vocês seja importante? Não precisa ser uma coisa que vocês gostem. Falem sobre um problema. Nós ficamos, eu e minha colega, abismados com os temas que eles escolheram. É lógico que a gente não deixou aberto para eles escolherem o que quiserem, porque existe uma questão de ética, né, que alguns temas não podem ser trabalhados em escola. Vocês sabem do que eu estou falando. Mas a gente ficou muito abismado com a quantidade de pessoas, de alunos que quiseram falar ou retratar e criar uma peça em cima da temática do alcoolismo. E a gente viu que os alunos sofriam com essa temática em casa, às vezes por conta de um pai, uma mãe, um parente, um amigo, mas alguém que morasse com eles, e eles eram vitimados. Então o que acontece? Nós incentivamos eles. Vocês querem falar sobre isso? Então fale. Segundo passo, aliás, próximo passo, que esse foi o segundo. Eles vão escrever o script ou o roteiro de uma peça. Lembrando que essa peça não poderia extrapolar 15 minutos, porque tinha que ser uma peça que precisaria ter começo, meio e fim, tinha que ser em 15 minutos, porque logicamente eram 6 equipes. Resumindo, os alunos no início tiveram muita dificuldade, depois eu não vou dizer que tiveram facilidade, mas a gente viu uma vontade muito grande deles em querer fazer direito. Eles solicitavam durante a nossa aula que eles pudessem praticar. Isso foi durante um mês inteiro, pessoal, um mês inteiro. A gente cedia o momento da nossa aula para os alunos não necessariamente fazer o que quisessem, mas para praticar. Então, tipo, as 6 equipes, a gente até dizia, pessoal, vocês não precisam ficar aqui não. Vocês podem ir para qualquer lugar da escola, né? Tinha aluno que ia para a quadra, tinha aluno que ia para outra sala que estava vaga para poder praticar com os colegas. E a gente ficava, eu e minha colega, se revezando, indo nos locais que eles estavam, para depois não ser acusado, né, de deixar os alunos soltos. E a gente via que quando tinha um problema, os alunos chegavam, por exemplo, professor, a gente queria falar sobre isso, mas a gente está com um bloqueio criativo. E a gente entrava lá na ideia de sanar essa carência e ajudava eles. Por que você não faz assim? Eles agradeciam. Ajudava. Próximo passo, e agora esse foi nosso. Nós trabalhamos a questão da tradução. Eu e minha colega fizemos a tradução de todos os roteiros. Todos.
Eles entregavam para a gente em português e nós entregávamos para eles em inglês para eles poderem praticar. Praticaram e tudo. Pessoal, a gente ficou, tanto eu como minha colega, ficamos muito abismados com o envolvimento da turma. Eles fizeram tudo o que a gente pediu e ainda fizeram mais, que foi o quê? Eles se preocuparam com coisas que a gente nem tinha atentado, como, por exemplo, figurino. No dia das apresentações, por exemplo, a aluna que ia fazer o papel da mãe, então é lógico que ela ia com a vestimenta que era de uma pessoa mais velha. O aluno que ia fazer o papel do adolescente problemático, ele ia lá, muitas vezes com um boné virado, nada contra, mas que era um estereótipo que eles tinham analisado. E foi muito proveitoso. Alguns alunos praticaram bastante e chegaram perto de uma pronúncia muito legal. Resumindo, fizeram tudo isso, tiveram a nota pelo trabalho, porém, eles também iam ter a avaliação escrita. Eu digo, mas como assim, mano, a avaliação escrita? Eu e minha colega, a gente disse, a gente não pode deixar vocês de fora da avaliação escrita. Vocês tiraram uma nota pela participação. Agora tem que ser a próxima nota, que é em relação a o que vocês compreenderam, que vocês estudaram da avaliação escrita. Aí eles dizem, mas como assim o que a gente estudou? Eu disse, vocês vão saber. No dia da prova, estava lá todo mundo preparado, assim, no caso assim, para fazer a prova, e querendo saber como ia ser essa avaliação. Nós entregamos a avaliação para cada aluno, uma avaliação para cada aluno, escrita. E a gente entregou por grupo. Como assim, eu digo? Pessoal da equipe A, levante a mão. A gente entregava. Pessoal da equipe B, a gente entregava. Por que a gente entregou por grupo? Porque eram 6 avaliações diferentes. Não foram 6 equipes? Com 6 temáticas e, consequentemente, 6 peças teatrais diferentes que envolviam. Por conta disso, a gente fez 6 provas. Deu muito trabalho, mas foi muito viável. Os alunos adoraram fazer a prova. Não era uma prova pequena, era muito grande, mas sabe o que é o aluno fazer e você vê que ele está gostando? Detalhe, agora em relação a dados, para a gente passar para vocês. Não tivemos uma única nota baixa, mas é lógico que nem tudo foi 10, né? Teve aluno, por exemplo, que tirou um 7 e que a gente nem precisou, nós, nem eu e minha colega, ou seja, os 2 docentes, precisamos explicar para ele o que ele tinha errado. A própria equipe tomou isso como incentivo e corrigiu o colega, não inferiorizando, mas dizendo, por exemplo, cara, esse momento aqui, ó, era o momento que fulana falou isso, então ela quis dizer isso na hora, e tu pegou e falou outra coisa. Aí disse, eita, é verdade. Então quer dizer, o próprio aluno assumiu que errou. Isso é muito importante para a gente, porque o aluno, muitas vezes, a gente fica com aquela coisa, o aluno nunca admite que está errado. Eles admitiram que tinha errado. E foi muito bom, porque foi muito proveitoso. Então, quer dizer, isso aí foi uma experiência única e gerou muitos frutos, porque a gente conseguiu, a gente solicitou a cada equipe que a gente pudesse gravar, gravamos as 6 apresentações artísticas dele. E, futuramente, nos outros semestres, quando a gente tinha uma outra turma, o pessoal ficava dizendo, professor, isso aí é muito difícil, eu não vou conseguir nunca. A gente pegava um dia, vamos trabalhar isso aqui, aí eles pensavam que a gente ia passar um filme. Eles pensavam que a gente ia passar um trecho de uma pessoa, um ator, né, de Hollywood que já falava inglês e tudo beleza. E aí quando eles pegavam, que a gente ligava o vídeo e eles assistiam uma peça teatral pronunciada 100% em inglês por colegas deles, não de sala, mas de outra turma, eles ficavam pensando, como é que eles conseguiram? Eu digo, se esforçaram. Se você quer, você agora sabe o que precisa. Eles conseguiram. E detalhe, eles que eu estou falando não é gente de fora, do outro lado do planeta, não. É eles aqui do colégio. Então, diga o seguinte, você não consegue ainda. Agora, se você quer conseguir, então você vai ter que fazer parecido com o que eles fizeram. Isso foi muito proveitoso para a gente, muito mesmo. Isso eu acho até que foi uma das coisas assim, que é mais proveitosa para mim até hoje, foi essa experiência. Pois bem, pessoal, então basicamente nisso, em tudo que a gente falou, você deve estar se perguntando o que isso me afeta para a proficiência. Pessoal, as avaliações de inglês, eu não sei se vocês concordam comigo, mas elas contribuem diretamente, não é indireta, é diretamente para você ter facilidade ou não na proficiência. Então, uma vez que as avaliações de inglês até hoje, não estou falando só no seu tempo não, até hoje, elas não estão num nível comparado às das outras disciplinas, como por exemplo matemática, ciência, que envolve às vezes pensamento crítico e tudo, isso contribui para o quê? Para a pessoa achar que inglês é tudo decoreba. Você faz uma prova muitas vezes medíocre, como foi aquele caso daquele grande colégio que eu mencionei, né? Não o nome, lógico, mas a experiência, né? E aí acha que inglês é só decoreba e quando vai ver a proficiência você
fica sem chão, porque a proficiência, ela não trabalha decorado, a proficiência é interpretação de inglês. O texto está em inglês, mas as perguntas podem até estar em português e você tem que dar a resposta em português baseado no que você interpretou. Não envolve tradução literal, envolve tradução, no caso, que é adaptada. Entendeu? A capacidade de você aportuguesar. Coisas que não são ensinadas na escola. E detalhe, infelizmente eu tenho que dizer isso. Não é obrigação da escola fazer isso. A escola não tem que preparar o aluno para a proficiência, porque a proposta, inclusive, da BNCC, que é a Base Normal Comum Curricular, que é no caso de 2017, ela não obriga de forma alguma, ela diz que pode fazer isso, se quiser, se a escola tiver interesse, mas normalmente a escola não vai querer ter interesse porque isso aí envolve muita obrigação e a escola não quer mais trabalho, né? Então é o seguinte, ela não obriga a escola a preparar ninguém para fazer, por exemplo, um dia ter uma prova de mestrado ou doutorado, entendeu? Embora devesse, né? Então ela deixa os docentes e a escola como um todo muito soltos para poder, não vou dizer fazer do jeito que querem, mas trabalhar coisas voltadas para vestibulares mais específicos, como por exemplo o Enem. Inclusive, o Enem trabalha um pouco de pensamento crítico, mas não a nível de proficiência. Então, quer dizer, não compare o que você fez no colégio. Ah, eu era um ótimo aluno no colégio. Não importa se você era um aluno que só tirava 10 na escola, a nível de inglês. Você com certeza vai ter dificuldade na parte de proficiência. Então, busque ajuda especializada. E especializada que eu estou falando não é alguém que... Ah, eu sou um bom professor de inglês da escola, eu sou um bom professor de inglês de idiomas. Não, tem que ser alguém que tem experiência na área de proficiência. Ok, pessoal? Um abraço, até mais!